Olá, tudo bem? Aqui é a Marissa Protzek do Pintar é Fácil. Na aula de hoje eu vou te mostrar como se faz estamparia em jeans, porque pintura a gente não tem que fazer só em tela. É muito gostoso a gente trabalhar objetos da casa da gente. Eu pinto todo tipo de material. Olha, isso aqui era uma capa jeans que eu comprei pela internet. Tá vendo esse azul bem forte aqui do fundo, ó? Ela era toda um azulão assim, ó. É uma capa, deixa eu mostrar aqui, tá vendo, ó? Cobrindo o sofá. Ela era toda um azulão, pesava muito, era muito forte. E com dois stencils com motivos florais, como pode ser folha, coisa assim. Água sanitária e quase nada de tinta, vai um pingo de tinta. Você pode produzir muitos efeitos legais no tecido jeans, tá bom? Então essa é a nossa aula de hoje. Bom, então para fazer as manchas eu tenho aqui água sanitária, uma escovinha de dente velha e eu vou, ó, mergulhar na água sanitária e vou simplesmente salpicando, ó. Umas gotas vão cair maiores, umas vão cair menores, umas partes não vão pegar praticamente. A gente vai espalhando por tudo, ó. Então eu vou fazendo um pedaço só do tecido para ser um pouquinho mais rápido, mas você vai estender certamente o seu tecido num lugar e fazer nele todo de uma vez só, né, para ficar uma coisa mais simples. Aqui é só para ser bem rapidinho. Então quando você for trabalhar um tecido grande, uma capa de sofá, uma coxa, uma coisa que seja bem grande, não um pedacinho pequeno assim, é bem mais simples você mergulhar o tecido na água, põe para secar um pouco. Quando ele não tiver mais muito molhado, tiver úmido, mas não pingando água, você estende ele numa superfície e vai jogando a água sanitária por todo ele. Faz assim, bem espalhado e vai aos poucos colocando mais e mais, respingando essa água sanitária por todo ele, no procedimento assim mais ou menos por igual. Espera as manchas ficarem na coloração que você quer, que é um azul clarinho, não muito branco. Se a gente deixar ficar muito tempo, vai ficar muito branco. Assim que chegar na cor certa, você mergulha esse tecido na água para cessar esse branqueamento, lava ele normalmente, seca e aí pode começar a próxima etapa, que é estampar. Olha, tá praticamente bom para poder trabalhar. Quando a gente mergulhar essa parte do tecido aqui na água, você vai mergulhar o seu tecido todo, né? Eu vou já jogar isso aqui na água daqui a pouquinho, para ele parar de ficar mancha muito grande, assim, muito intensa. A gente quer mais ou menos essa coloração aqui assim, ó, tá? Tá ficando mais ou menos tudo igual. Eu vou esperar só um pouquinho ela clarear um pouquinho mais, mas eu não quero que fique branco, tá? Então eu vou mergulhar agora na água e a gente continua daqui a pouquinho. Bom, o tecido já tá pronto, olha, ficou bem manchado, umas manchas bem legais, tá sequinho. Eu vou trabalhar com dois stencils. Olha, esses stencils aqui, eles são muito antigos, tem vários anos. Eu tomo cuidado para lavar, deixo ele cheio de tinta aqui em volta, por cima assim, só tomo cuidado nessas bordas das folhinhas para não ficar tinta acumulada, para não deformar a pintura. E tudo bem. Aqui é um carimbo de silicone, só para fazer algumas coisinhas assim bem interessantes. Eu tenho aqui, olha, tinta branca e tinta azul escura. Eu vou usar tinta de pintura em tela, tinta acrílica de pintura em tela, diluída a 50%. Mas se você não está acostumado a trabalhar com tinta acrílica de pintura em tela, em tecido, porque ela é ótima, ela gruda bem, ela é resistente, mas tem que ter a diluição certa. Se você não está acostumada, a recomendação é que você use tinta de tecido mesmo, tá? Para não correr nenhum risco.
Quando a gente vai passar tinta no tecido, ele tem que estar sempre lavado, não pode ter goma. A goma do tecido é um impedimento para que as fibras do tecido absorvam bem a tinta e segure bem, tá? Então, sempre tem que estar com o tecido lavado. Olha que pouquinho de tinta azul para uma quantidade bem grande de tinta branca. A gente vai fazer aqui um azul bebê. Se você for comprar tinta de tecido, quiser comprar um azul marinho, por exemplo, dilui nessa mesma proporção que eu fiz aqui. Se quiser comprar logo um azulzinho clarinho assim também, pronto. Se for um azul médio que você tem, dilui numa quantidade menor de branco. O que a gente quer é um azulzinho assim bem suave. A gente vai fazer 2 tonzinhos de azul. Esse primeiro aqui, mais clarinho assim, e um outro ainda mais claro que a gente vai fazer uma sobreposição, tá? Ó, tá aqui bem misturadinho. Aí eu vou com o rolinho, eu vou passando, deixa eu deixar aqui no cantinho. Eu vou escolher um deles, eu faço primeiro um extenso, depois eu faço outro, para nunca ficar misturando muitas coisas. Ó, eu carrego sempre o rolinho assim. Não pode ficar muita tinta pingando do rolinho, porque senão ele vai vazar aqui do extenso, vai manchar o trabalho. Eu vou passar uma primeira camada e ver se tá um azul suficientemente escurinho. Ele não pode estar muito claro, nem muito claro, nem muito escuro. Então a gente passa e dá uma olhada para ver se ele não tá muito claro. Ele tem que ficar aparecendo mesmo azul. Deixa eu ver aqui. Olha, eu acho que tá um pouquinho claro demais, tá quase branco aqui, né? Eu vou colocar uma gotinha mais de azul aqui. Escurecer um pouquinho. Ele tem que ficar um tom parecido com essa primeira mancha aqui, ó. A cor não vai ficar tão parecida, porque a cor do jeans, ela tem muitas cores para fabricar esse tipo de azul aqui. Então, a cor mesmo não vai ficar. O que a gente precisa é a mesma tonalidade. Não ficar assim muito cheguei que nem esse aqui, ó. Essa tonalidade aqui a gente vai deixar por fim. Então, ó, experimentei esse aqui, não tá bom? Vou experimentar essa próxima aqui, ó. É um pouquinho só diferente, mas já faz muita diferença. Se tiver um pouquinho claro ainda, a gente arruma. Tá azuladinho, mas ele poderia ficar um pouco mais. Olha, para você ir vendo a quantidade. Aqui aparece bem pouco a diferença. Então é um azulzinho assim, ó. Agora ficou legal. Olha aqui a diferença entre esse e esse, né? Bem diferente agora. O rolinho, ele vai estar um pouquinho cheio dessa tinta de baixo. Ele ainda vai demorar um pouco para escurecer, mas tá bom. Ó, fazer um aqui. Se você não quiser sujar a mão, quiser usar uma luvinha, pode usar. Mas se por um acaso sujar, a melhor maneira que eu conheço, tem 2 maneiras para tirar a tinta da mão. Uma é com uma água assim morna para quente mesmo,
sai bem. E a outra é passar o álcool gel 70%, assim, com um paninho ou uma esponjinha e ir tirando. Ó, aqui tá uma cor legal. A gente vai colocando o estêncil sempre em posições diferentes para ficar bem charmoso. Se a gente colocar tudo na mesma direção, ele não vai ficar muito bonito. Fica uma coisa mecânica e assim, bem diferente, ó, ele vai ficando interessante. E a gente vai fazer ainda várias sobreposições, vai ficar mais bonito ainda. Eu sempre tenho um paninho úmido para limpar a mão. Vou colocar em mais alguns lugares ainda que eu perceba que esteja faltando. E olha, eu vou sobrepor. Tá vendo que tem algumas folhas embaixo? Quando a gente vai sobrepor assim, a gente passa um pouquinho mais suavemente em cima do lugar que tem uma folhinha por baixo.
Nas outras partes a gente passa um pouquinho mais, mas essa parte onde tem uma folhinha por baixo, a gente passa um pouquinho mais suavemente, que é para continuar aparecendo. Então só deixa o rolinho um pouquinho mais leve aí na mão, para quando você passar, ele permanecer a camada de baixo. Dá só uma folhinha a mais assim, ó. Sempre vai carregando aos pouquinhos. Vou fazer mais algumas aqui, ó. Então, ó, onde não tem nada, eu posso passar normalmente. Quando eu for no lugar que tem aqui outra folhinha, ó, eu vou com a mão um pouquinho mais leve, para ela não cobrir tudo embaixo. Tem bastante, né? Agora, deixa eu ver se precisa de mais alguma aqui. Acho que mais uma aqui assim, ó. Bom, agora eu venho com essa mesma cor aqui e com o outro stencil. Faço exatamente a mesma coisa. Vou colocando esse stencil aqui por cima, ó. Vou achar um lugar onde ele vai ocupar um espaço bom. Porque tem muito espaço aqui, ó, né, que precisa ser colocado uma folhinha, uma coisinha assim. Então, ó, vou fazendo do mesmo jeito. Conforme ela for secando, essa tinta acrílica, ela vai secando e vai escurecendo um pouco mais, tá vendo? Olha, tá mais escurinhas as que estão feitas primeiro.
Agora, para a gente ter uma sobreposição um pouquinho mais claro, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco de tinta branca aqui, ó, para clarear um pouquinho, e aí a gente faz uma sobreposição com uma corzinha um pouquinho mais clara. Antes de colocar o branco, eu vou só carimbar rapidinho algumas partezinhas desse carimbo. Olha, esse carimbo, ele tem, deixa eu mostrar aqui por cima que é melhor, tem um desenho assim bem bonito e um tipo de escrita aqui, não tá escrito nada, só parece que é uma escrita. Então, eu vou carimbar sem estar tudo certinho, eu vou virar de um lado pro outro para criar alguns efeitos, não precisa nem aparecer igualzinho tá aqui. Aliás, é até bom que não apareça, para ficar alguma coisa mais interessante. Então, se você tiver um carimbo, qualquer carimbo, ó, então olha, eu vou até virar um pouquinho para ele dar uma arredondada, carimbar de um lado, de outro, só para aparecer algumas coisas assim, umas letrinhas, algumas coisas assim, como se fosse desgastado pelo tempo. E vou virar isso em várias direções, que dá um efeito bem bonito. Deixa eu pôr mais um pouquinho de tinta, que já gastou. Fica uma coisa assim, misteriosa, assim, desgastada, bem bonito. Às vezes junta muita tinta aqui dentro, ó. A gente tem que dar uma limpadinha para não sair manchas assim, ó. Essas manchinhas depois a gente faz uma folhinha por cima, alguma coisa, e ela fica legal. Até tirar aqui, ó. Se apagar ela antes, ela acaba se misturando, ó, e não aparece. Se aparecer, se manchar de alguma maneira, alguma coisa que você achar que vai ficar feio, é só fazer uma folhinha por cima depois, no final, tá? Ó, vou continuar. Olha, como já escureceu esse azul, tá vendo? Aqui tá bem claro e aqui já tá escuro. A tinta acrílica, ela escurece depois que seca. Qualquer tinta acrílica é assim. Ela sempre dá um tomzinho um pouquinho diferente quando acaba de secar.
Bom, agora o que eu vou fazer é pôr um pouquinho de tinta branca então. Ó, eu vou envolver o carimbo de silicone com um paninho úmido para ele não secar. Tudo que você percebe que vai ressecar e seca rapidamente, tinta acrílica seca logo, então você põe enroladinho no pano úmido ou joga já dentro de um balde. Como os stencils eu ainda vou usar, então eu não vou jogar na água. Mas, ó, ficou bem mais claro, né? Um azul bem clarinho aqui. Vou pegar um stencil, pegar esse maiorzinho aqui, ó, e vou sobrepor em alguns lugares, só alguns lugares. Faz uns 10, 15 minutos que acabou a aula. A capinha secou, olha. Tá bem mais escurinho, ó, aquelas partes estavam muito brancas. Essa aqui ainda tá um pouquinho úmida, ela vai escurecer um pouquinho mais, vai ficar mais bonita ainda. Mas olha que beleza que fica, eu adoro. Até a próxima aula, então.